podcast Direitos Iguais, estamos no ar. Hoje o nosso segundo episódio. O podcast Direitos Iguais é um programa da ONG Amigos da Vida. No nosso primeiro programa falamos sobre previdência social. Hoje iremos falar sobre nome social e retificação de nome e gênero. Depois falaremos sobre adoção, união estável e casamento e direitos LGBTQIA+. No dia de hoje, quem nos acompanha, mais uma vez, estará conosco nos 5 episódios, é a advogada Ana Clara Herval. Ana Clara é advogada, coordenadora do projeto Direito e Cidadania da ONG Amigos da Vida, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Liberdade de Gênero do IBDFAN-DF. Eu sou Beth Bogéia, ativista em direitos humanos, e estou muito feliz aqui com os nossos convidados. Diadorim Silva, ator, agente cultural do DF. Daniela Nunes, Miss DF. O podcast Direitos Iguais conta com o financiamento da Embaixada dos Países Baixos e tenho certeza que hoje teremos mais uma vez uma boa conversa. Doutora, sempre bom começar com você, porque você já deixa logo tudo às claras, já diz como é que tem que ser. A gente já fala o que tem que falar, né? Nome social e retificação de nome e gênero. Como nós estamos neste lugar? Pois é, Beth, esse é um tema, assim, eu acho que vai ser muito mais polêmico, a gente vai ter muito mais coisa para trazer hoje do que o episódio passado, que foi riquíssimo também. Mas eu falo que, assim, o nome, gente, é uma das primeiras coisas que a gente ganha, né? Quando a gente ainda tá ali, nem existe, a gente é um pequeno embriãozinho, a primeira coisa que a gente recebe é o nosso nome, né? E em seguida, o que a gente chama de classificação de gênero, quando a gente nasce, uma classificação da espécie, né? Então, é um tema muito polêmico, que com certeza ainda está nascendo, né? É uma discussão nova que vem junto com este movimento trans e travesti e de pessoas não binárias, e que tem provocado mudanças na nossa sociedade, né? Ainda mudanças administrativas, a gente ainda não tem legislação protegendo isso, o que a gente tem são normas administrativas, né? Então a gente passou, e aqui eu vou fazer um pequeno histórico, hoje a gente tem aqui os nossos 2 convidados, né? Que vão falar que tiveram processos judiciais de retificação, então eles são anteriores a essa normatização administrativa. E aí eu vou fazer um breve histórico sobre isso, né? Primeiramente, a gente não tinha essa possibilidade, né? Era realmente uma questão totalmente invisível, não se falava, não se discutia e não se tinha. Num primeiro momento surgiu o nome social. Então, as pessoas trans, travestis e não binárias começaram a utilizar o nome social. Em seguida, se passou a retificação de nome de gênero. Tudo isso, primeiro, via processo judicial. Então, era impossível até eu não vou lembrar agora o ano, porque eu tenho dislexia com números, tá, gente? Eu não lembro de números, de lei, de anos, eu não lembro. Mas, assim, a gente tem, durante um bom período aí, somente via judicial, então a pessoa que desejava ter o seu nome retificado, o seu gênero retificado, necessariamente tinha que entrar com processo judicial, porque isso era reconhecido, né? Somente via judicial. E, em seguida, a gente passou por uma normatização que a gente chama de normatização administrativa. Não existe uma lei que permita isso ainda ser feito, né? Essa retificação. O que existe é uma normativa do Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que é como se ele fosse um órgão administrativo ali do Poder Judiciário, certo, que determinou a edição de provimentos permitindo que os cartórios façam essa retificação, né? A questão foi sedimentado, então, o entendimento de que o nome e o gênero é uma questão de autoidentificação. Sim. Então, hoje, a gente não precisa mais nem que a pessoa passe por um procedimento de retificação,
né, biológica, cirurgias e tratamentos, é uma questão de autodeterminação, autoidentificação. A partir do momento que a pessoa chega no cartório, se identifica como uma pessoa trans, travesti ou não binário, o cartório não pode exigir mais nada dessa pessoa. Não pode exigir que ela faça tratamento, que ela já tenha passado por alguma cirurgia retificadora. Então, hoje a gente está nessa situação, mas com certeza muitas coisas aconteceram neste caminho. E a gente ainda tem muita coisa para fazer. A primeira delas é uma lei para garantir isso não ser mais um problema para ninguém. Muito bom. Esse tema é tão interessante que o episódio de hoje a gente vai ter 2 blocos, doutora. Então, nossos primeiros convidados, o Diadorim e a Dani. E, na sequência, a gente ainda conversa com a Vitória e o Pietro. Tá bom? Porque a gente entende realmente que quanto mais histórias, a gente puder conversar e elas serem apresentadas para o grande público, mais esclarecedor também fica, esse tema, essa questão. Para a gente é uma causa. Nós, da Amigos da Vida, temos a comunidade LGBTQIA+, como uma causa. E aí fica muito interessante saber que hoje vou ao cartório e não preciso, de nenhuma identificação médica, psicológica, porque é um lugar bem perigoso quando a gente imagina que precisava apresentar algo de saúde para entender a nossa escolha de gênero. E aí, Diadorim? Olá. Tudo bom? Tudo ótimo. Sua história, quero saber. Vamos lá, então. Queremos saber. Meu nome é Diadorim, eu tenho 25 anos. Sou uma pessoa que faz licenciatura em artes cênicas lá na Universidade de Brasília. E também sou modelo, faço trabalhos como... Sou transista, sou dreadmaker. Faço 1 milhão de coisas. Escolhi 1 milhão de profissões e é isso aí. E também sou produtor cultural aqui do DF, agente cultural. E a minha história começa em 2020 ali, finalzinho de 2019, quando eu comecei a ter mais acesso a esse público e também frequentar mais esses lugares, porque eu sempre me senti desconforme ao meu gênero, mas eu nunca tive influências, eu não sabia que isso existia. Eu sabia que existiam pessoas transbinárias, eu sou uma pessoa trans não binária, gênero fluido, e também não sabia que passava disso, E aí eu... Nossa, me identificava com a causa, mas eu falava, não sou um homem trans, não sou um trans masculino nesse lugar de binariedade também. Então, e a partir disso eu fui conhecendo mais e fui adentrando esse lugar, conheci muitas coisas através da UNB também, da cena Ballroom aqui do DF e também, principalmente nas periferias aqui do DF, que foram pessoas que me acolheram. E aí, a partir desse momento, eu me reconheci como uma pessoa trans, não binária, conheci essa vasta diversidade de gênero que existe no Brasil e no mundo e que a gente não é tão falado assim. E a partir disso eu fui atrás dos meus direitos, Como eu posso ir atrás disso? Não me reconheço como uma pessoa que é binária, não me reconheço como uma mulher, que era o que estava escrito quando eu nasci. Então vou atrás dos meus direitos e também não... escolhi e reconheci o meu nome nessa fase, em 2019, 2020, em que eu me identifiquei com o nome de Diadorim, que é de uma história do livro Grande Sertão Veredas. Maravilhoso. E aí, a partir disso, comecei a perceber para mim, não, é exatamente isso que eu quero, vou atrás de conhecer mais também, de conhecer os meus direitos. A partir disso, eu percebi que não tinha retificação de nome e gênero para pessoas não binárias. Existiam para pessoas binárias. E aí, tudo bem, eu podia retificar o meu nome apenas, mas o meu gênero ou ia mudar do feminino para o masculino ou não ia mudar. E não estava satisfeito com isso.
E aí eu falei, não vou mudar meu nome agora, porque eu vou ter que fazer todo o processo de novo quando for no gênero, né? E aí eu esperei um pouco e fui em contato com outras pessoas também, trans, não binárias, e a gente foi atrás desse direito, né? E a gente viu que já tinha tido um mutirão lá no Rio de Janeiro sobre isso. Primeiro mutirão de pessoas não binárias a se retificar. E aí a gente ficou muito feliz, mas não tinha previsão de vir pra cá, mas a gente trouxe esse antecedente. Uau! E aí conseguimos fazer o primeiro mutirão de pessoas não binárias aqui do DF, junto com a Defensoria Pública, que foi grande parceiro junto com a gente. E isso aconteceu através de uma ação judicial, que foi lá no CREAS da Diversidade. A gente foi lá e foi um juiz até lá, foi um processo de 24 pessoas que se juntaram nesse mutirão para fazer, e aí cada pessoa ia individualmente no juiz, fazia, enfim, tudo aquilo que eu não sei dizer o nome, mas que declarando, não, é isso que você quer, o seu nome é esse, não sei o quê, e o juiz estava lá, e a gente conversou um pouco, e foi muito importante, assim, foi uma data bem memorável, isso aconteceu em 2022, agora no finalzinho, em dezembro de 2022. Então, desde 2019, assim, no final de 2019 até 2022, teve essa luta, né, de, já sei que eu quero mudança, mas ainda não tenho os subterfúgios necessários, não tenho que aguardar, tenho que puxar dali e daqui, teve no Rio de Janeiro, e em vários lugares do Brasil ainda não tem essa retificação, agora já teve uma segunda aqui no DF, e tá correndo pra terceira, então é uma coisa que tá evoluindo. Você é histórico. Eu falo, várias coisas. Entendi que você é histórico. Agora, calma, fica aí, vai continuar. Doutora, que processo é esse? Então, Esse processo é o quê? Ele começa quando? Aonde? Eu vou primeiro em que lugar? essa situação do Diadorim, ela é ainda mais específica, porque, olha só, ele está falando que ele começou esse processo ali em 2019. Em 2019, a gente já tinha essa normativa administrativa, mas como ele bem falou, eu só podia mudar o meu gênero para um gênero binário, ou seja, ele só podia escolher entre o feminino e o masculino, mas ele não se identifica com nenhum desses gêneros, então ele é uma pessoa não binária. E essa normativa administrativa que a gente tem hoje não engloba isso, aqui no DF. Eu tenho notícia de poucos estados que tem, acho que Bahia, Pernambuco, não sei se Ceará ou Rio de Janeiro. Assim, são pouquíssimos estados, se tiverem 5 estados que já normatizaram isso, é muito, né? Que é a questão do gênero não binário também. Então, de fato, nessa situação do gênero não binário, a gente ainda precisa de um processo judicial. Consegue retificar o nome do cartório, como o Diadorim falou que conseguiria, né? Mas que optou por não fazer justamente porque ele queria também alterar a questão do gênero para um gênero não binário, né? Então, é um processo que continua sendo de retificação, e como é um processo que envolve o gênero a identificação da pessoa, é um processo que corre na vara de família, tá? Certo. E aí essa vara de família atesta eu vou falar aqui a condição, mas atesta a identificação dessa pessoa e remete para o cartório fazer a retificação e daí já sai para os outros órgãos, né? Fazerem a retificação certinho. A retificação, então, é na sua certidão de nascimento. Isso, a retificação, inicialmente você retifica na sua certidão de nascimento, então Certo. ali vai, a gente chama de nome morto, né? Então a gente tira e é gerada uma nova certidão. A partir do momento que é gerada essa nova certidão, aquela certidão antiga, ela deixa de existir. Por exemplo, se eu for ao cartório hoje e pedir o registro do Diadorim, falei certo, né? Uhum. Eu não vou ter acesso a essa certidão antiga do nome morto. O cartório vai me fornecer apenas a certidão nova já retificada. Ok. E não tem nenhum indício, né? Não fala assim, certidão retificada, nada. É uma certidão nova, com nome, com gênero, Não fica que ele se nenhum identifica. rastro, né? Nada. Não fica. Perfeito. Não fica. A gente não tem acesso a isso. Certidão é um Certo. documento público, em tese a gente pode chegar lá e pedir, mas essa certidão do nome morto, ela já acabou, ela não pode ser fornecida pelo cartório. Perfeito. Dani,
Já não é o mesmo caso, né? Não, comigo foi um pouco mais fácil. Foi um processo judicial em 2015. É, eu entreguei, né, todos aqueles documentos para poder fazer a retificação e em 6 meses já o processo corria e eu tinha que levar uma certidão. Eu tinha perdido a minha certidão, a primeira certidão, eu não sabia onde é que ela estava. E aí chegou um oficial de justiça na minha casa, me cobrando essa certidão. Eu entreguei todos os documentos, menos a certidão, né? Aí ele chegou me cobrando e falando assim, olha, você iniciou um processo judicial e esse processo judicial precisa Dessa certidão. precisa terminar, precisa ter um fim. Você Sim. tem que ir atrás dessa sua certidão. Aí eu pensei, gente, eles querem realmente retificar meu nome. Aí eu fui atrás da segunda via, entreguei. Em mais 3 meses já tinha saído a decisão judicial de retificar apenas o nome. Certo. A sua decisão retificou só o seu nome? Só o meu nome. E o gênero você retificou depois? Retifiquei depois, mas com meu jeitinho brasileira, lá conversando com o tabelião pegou e... E fez a retificação. Só que aí eu tava começando a me esbarrar em algumas questões, porque eu precisava apresentar o processo para legitimar a minha identidade em alguns órgãos. E aí ai, como é que é o nome, gente? Eu acabei de dizer. No cartório? Na sentença, Na sentença. vinha escrito retificar, não lembro bem, mas é retificar apenas o acento do prenome e manter os outros dados inalteráveis. E aí, em alguns estabelecimentos, não me colocavam como gênero feminino. Aí eu tive que ir atrás da retificação de gênero, que aí já foi um pouco mais constrangedor, mas também foi muito rápido. Porque eles queriam que a gente se apresentasse. O juiz queria ver a gente, aí passava por uma assistente social. No meu caso, foi só assistente social. Aí, claro, né, eu fui nessa entrevista para reproduzir todos os signos, né, do que dizem ser uma mulher. Aí eu fui com meu marido do lado, fui toda menininha, vestidinho, bem princesinha, maquiagem levezinha, bem clarinha, falando baixo, toda podada, toda amarrada, né? Que é o que a sociedade impõe do que é ser uma mulher. Uau. E aí, conversando com a assistente social, eu até falei para ela, eu ainda não fiz a cirurgia de redesignação, porque é uma cirurgia muito invasiva, mas já tem 5 anos que eu tenho todo esse dinheiro para pagar a cirurgia. E aí foi. Que hoje não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Não é isso, doutora? Foi uma construção, né? O processo da Dani é de Inclusive, 2015, eu não né? fiz a cirurgia até hoje. Eu não tenho vontade de fazer cirurgia de redesignação. E é bom enfatizar isso, que a maioria das pessoas entendem que as mulheres trans, elas querem ter uma vulva a qualquer custo. Mas não, a gente acaba recorrendo à cirurgia de redesignação sexual porque a gente é cobrada o tempo todo sobre esses signos. E a vagina, né, vulva, é um signo muito forte do que é ser uma mulher. Então, a gente precisa esconder, a gente precisa acoendar, a gente acaba se machucando muito, porque a gente passa horas escondendo a nossa genitália, né? Isso pode desenvolver várias doenças, como infecções urinárias, porque a gente tá acoendada, a gente evita de ir ao banheiro para poder desacoendar. E aí a gente acaba tendo como
a melhor saída é a cirurgia de redesignação sexual. Compreendido. Dani, quando você falou do seu processo e tudo, Sim. quando eu olho pra você, faltou aquela apresentação maravilhosa de quem és tu, querida, uma Miss DF. Então, eu sou a Daniela Nunes, tenho 31 anos, vou fazer 32. Sou daqui do Distrito Federal, da cidade de Braslândia. Me tornei Miss Distrito Federal pelo concurso Miss Beleza T Brasil em 2020, no auge da pandemia. Sou assistente social, me formei em 2017. Atualmente eu estudo biomedicina, me formo no final desse ano. Perfeito. Processo... palmas, isso mesmo. Obrigada. Tanto um processo quanto outro... a gente não fala de justo, né? A gente fala que é um direito, não é isso, doutora? É um direito a sua retificação, é um direito a sua retificação. E é importante, assim, a gente colocar que essa decisão não é o Estado, né, que está fazendo um favor, ou é o Estado que está reconhecendo. Não, é um direito de você ser reconhecido como cidadão, Como da pessoa, maneira, né? como pessoa humana, da maneira como você se vê, como você se declara. É isso? Com certeza. É sobre tudo isso. Direitos básicos, né? Você tem um nome, você tem um lar, uma casa, enfim, são direitos basiquíssimos. Você quer ser chamado de uma forma e é a forma que você quer ser tratado. Se uma pessoa quer ser tratada de uma forma, você vai tratar de outra, porque você acredita que é o certo, enfim. São direitos básicos, assim. E são direitos que são garantidos pelo Estado. Então, para todas as pessoas, não só para pessoas binárias, para pessoas que nasceram de uma forma e se identificam dessa forma, não, são para todas. Então, é sobre isso. Se as pessoas não se identificam de uma certa forma, as leis não são feitas para ser mudadas, para que a gente viva melhor, para que a gente viva plenamente, para que, enfim. Então, as leis que têm que se enquadrar, e não a gente se enquadrar, porque as leis foram criadas depois da gente, não é? É exatamente para isso. Primeiro gera a demanda. Exatamente. Primeiro, o fato social, né? A gente fala isso, assim, o direito ele não consegue acompanhar as mudanças sociais na forma como elas acontecem, né? A gente tem, assim, falando de direito LGBTQIA+, a gente tem as demandas homoafetivas que surgiram primeiro, assim, que tomaram uma força maior no cenário brasileiro, né? Então veio a questão do casamento, da união estável, depois do casamento, depois a questão da adoção. Esse movimento trans, travesti, o não binário, então, ele ainda é menor, né? Surgem agora, são movimentos recentes. É claro, a gente vai continuar lutando e cada um vai ganhar o seu espaço, né? Agora a gente tem... esses dias eu fui num evento no Ministério dos Direitos Humanos, lindíssimo. E a gente vê a importância da gente ter um governo aberto, né? A gente estava dentro do Ministério. Pessoas trans, travestis, lésbicas, gays, todo mundo lá. Foi muito bonito de ver a gente ocupando um espaço público daquele, sabe? Que foi negado nesses últimos anos aí, né? Mas a gente ainda tem um Congresso extremamente conservador. Então, a gente busca no Poder Judiciário essas soluções agora imediatas. O Poder Judiciário tem respondido a isso. É claro que para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil, porque são vários níveis, né? A gente tem primeiro um juiz, depois, eventualmente, um recurso. Mas o Poder Judiciário tem servido como essa válvula de escape para esses movimentos sociais. E agora é lutar para que isso seja debatido no Congresso, né? Para que isso se torne legislação. E tudo, outro dia eu estava lendo sobre isso, né? Por que essa questão do gênero? É uma questão histórica também, né? A gente está em processo de evolução. Em um determinado momento foi preciso categorizar as espécies,
Não só a espécie humana, como as espécies animais. Então, a gente tem o feminino e o masculino, caracterizado por determinados órgãos, vou colocar assim, né? Justamente porque reprodução e não reprodução, né? O que era possível reproduzir e o que não era possível reproduzir. Mas isso não é estático no tempo. A gente categorizou e classificou naquela época. A gente está em constante evolução. Então, hoje existe só isso? Não, né? A gente está vendo aqui uma mesa em que houve aqui uma alteração de gênero para o feminino e um gênero não binário. É um gênero novo. A gente tem os fluidos, né? Eu gosto muito. Eu tô sempre aprendendo fluido também, né? Você é gênero fluido? Dentro do guarda-chuva dos não binários, aliás. Dentro do guarda-chuva dos não binários, né? Então, assim, a pessoa às vezes tem, às vezes ela se identifica mais com o gênero feminino, depois de uma fase é mais com o masculino e ela é uma pessoa fluida, né? Então, assim, a gente não tem que ficar naquele lugar o tempo todo. E os movimentos sociais, a existência das pessoas está nisso. É uma constante evolução da nossa espécie. E a coisa do Congresso, né, que você falou, de um governo que aceita, né? O governo agora, a gente tem a Secretaria Nacional LGBTQIA+, que inclusive nós estamos conversando com eles. Realmente é importante. Você vê que a parada gay esse ano de São Paulo, né, que é a maior parada gay do Brasil, atingindo 4 milhões de pessoas, né? A economia na cidade, enfim, naquele momento, ela tem uma importância como Fórmula 1, como Carnaval. Mas o tema, né, o que foi falado esse ano da parada gay, por exemplo, é a importância das políticas públicas, né? Começou, né, numa defesa de orgulho, de identidade, tudo, e agora realmente achei muito interessante, assim, e é isso. Esse movimento, ele realmente tem que chegar com força, que é o que a gente faz, nós do terceiro setor, organização Amigos da Vida, a importância da gente colocar um projeto desse, direitos iguais, na rua, público, essas falas públicas que atinjam um maior número de pessoas, é exatamente porque a gente, de alguma maneira, provoca as políticas públicas, o novo pensar, ou mesmo o voto, que eu acho muito interessante, né? Érica Hilton e a Duda Salabert falar, não existe congresso mais sem nós, né? Sem essa diversidade. Assim como os povos indígenas também, com a Sônia Guajajara, enfim, fala, não existe mais a possibilidade do Congresso, do Senado, não estar representado por toda a diversidade humana, né? Então, assim, a gente tem que ficar muito atento a isso também na próxima eleição, assim, tá longe, mas é sobre isso também, né? Então, e trazer essas histórias, colocar visibilidade. Quando a gente teve com a Duda Salabert, ela falou assim, nós não podemos mais sermos pessoas invisíveis. Não há mais espaço para isso, né, Diadorim? Com certeza, a gente não aguenta mais, ficar se escondendo em caixas, porque a sociedade não tá dita pronta. Ela nunca vai estar pronta para ser alterada, porque não é isso. A gente vai criando essa demanda, né? E as pessoas... A gente não tá pedindo muito, é respeito, não é você... Se você não apoia, você, não sei, só... Fica calado. Vai estudar um pouco sobre, então vai conhecer um pouco mais, porque eu percebo que as pessoas têm um pouco de repulsa, essa polêmica toda, porque não vão atrás do conhecimento, não vão atrás de conversar, de saber. E nós somos pessoas, assim como outras pessoas. A gente está aqui conversando, a gente está aqui batendo um papo interessante. E a gente está aqui disposto também a falar um pouco da gente e das nossas peculiaridades, das nossas diferenças também, que são justas e são, enfim, válidas. E a gente não está pedindo nenhum favor nem nada, a gente está existindo. E é o que a gente tem que deixar assim, bem claro aqui nessa mesa, sabe, Dani? Ninguém tá pedindo favor, né? A gente tá falando do direito a tudo, né? Ao direito que todo cidadão tem e não vai ser pela seu gênero, não é isso, doutora? Isso. Que vai determinar se tem mais direitos ou não, né? Não, de jeito nenhum. A gente já venceu, as mulheres já venceram. E mesmo assim, né, a luta das mulheres, olha o tanto que é antiga. E a gente ainda tem situações, né? Então,
é uma constante, né? Eu acho que é isso. O Diadorim falou uma coisa, né? Que ele começou a conviver mais, a ter mais informação. Então, a informação, conhecer outras histórias, isso é muito importante para a criança, para o jovem. Porque ninguém escolhe, né? É uma coisa que assim, não chega um momento que a criança vira e fala, eu sou isso. Não, ela está ali em constante criação e desenvolvimento de si, né? E é na criança, na difusão dessas informações, de ter uma rede de apoio para todo mundo desde a infância. Né? Talvez o Diadorim, não sei como foi o processo da Dani, mas possivelmente na infância foi muito difícil, né? Com certeza. Até eu tenho 31 chegar... anos, então a minha infância foi ali nos anos 90 e 2000. Não se falava em transexualidade, só se falava de travesti marginalizada. A única referência assim, que eu tinha era da Roberta Close. E que também era muito massacrada na mídia, muito estigmatizada, muito objetificada. Hoje eu vejo assim, entrevistas que ela deu na época, eu fico chocada com Verdade. o que os apresentadores falavam para ela. E assim, apresentadores que eu, quando criança, tinha como referência, né? E eu não conseguia enxergar tanta maldade assim nos adultos, na mídia. Mas conforme você vai crescendo, você vai entendendo o quanto o adulto ele é muito perverso com as crianças. Principalmente nessa questão de imposição, de dominação. A nossa família mesmo, eu entendo que a nossa família, né, o lar onde a gente cresce, é meio que uma opressão, uma troca de... Não sei explicar, mas é o oprimido e o opressor. Seus pais e você. Criança precisa reproduzir todas as expectativas que seus pais querem. Senão você não vai ter alimentação, que é o básico. Você não vai ter um teto. Moradia. Você não vai ter moradia. E é o que é garantido, não é? Sim. Por lei. E como é que fica a questão de crianças trans quando tem esses direitos como moeda de troca? Você vai viver dentro, né, do meu lar, do jeito que eu quero, reproduzindo tudo que eu quero que você reproduza, senão você não vai ter todos esses direitos básicos. Até a questão do seu corpo, né, que você colocou, assim, quanto tempo demorou para você entender que você não precisava passar por cirurgia, pela cirurgia para ser uma mulher, né, para estar como você se identifica. Isso é muito difícil, assim. Sim. Verdade. Porque a gente... E socialmente a gente espera, né, esse visual para dizer o que é, né? Sim. Que Essa hoje afirmação. que não é mais, né, gente? Assim, Sim, hoje em dia eu acabou. sou toda cirurgiada, mas quando eu era criança, para mim, não tinha necessidade nenhuma de cirurgia. Bastava me tratar pelo feminino, pelo nome que eu escolhi e acabou. E se tivesse até tão pelo na pouco, cara, né? eu não estaria nem aí. Mas como é tão doloroso você não ser enxergada, não ser reconhecida, você começa a se meio que sabotar de um lado para poder ser um pouco mais enxergada de outro. A gente precisa fazer cirurgias para que a gente seja menos tratada no masculino. Aí você coloca prótese de silicone para se sentir mais aceita, porque para ser mulher você precisa ter seios, né? E aí você precisa fazer uma feminização facial porque determinadas características são marcadores masculinos. E aí quando você vê, você já está reproduzindo toda a palhaçada que o Toda sistema a caixinha, patriarcado, né? Você já tá dentro da obriga caixinha para de você novo. simplesmente ser tratada pelo seu nome e
ser tratada pelo seu nome e o gênero ao qual você se identifica. Aí hoje eu tô aqui toda montada para poder ser apenas tratada como mulher. Sim. Diríamos que maravilhosa, tá? Mas eu Obrigada. entendo Mas, exatamente assim, o que você está falando, é sem muito dúvida. árduo, porque a gente gasta muito Sim, só para poder ser vista, ser enxergada, ser respeitada. Eu costumo dizer que eu fui atrás de uma passabilidade estratégica, porque a expectativa de vida de mulheres trans é de 35 anos de idade. E eu já tenho 31, vou fazer 32. E eu vi muitas meninas morrerem, meninas que não conseguiram praticamente nada na vida, não conseguiram um ensino médio, não conseguiram, sei lá, conquistar bens materiais, vamos dizer assim, né? Eu não sou muito a favor desse sistema Sim. capitalista, mas enquanto pessoas cisgêneras estão preocupadas em comprar sua casa, ter o seu carro, a gente está preocupado em construir a nossa imagem, o nosso corpo. E a gente chega com 30 anos e aí o que teve? Só cirurgia plástica, para não ser mais uma estatística, porque a gente busca essa passabilidade como forma estratégica mesmo de resistência e se manter. Porque se você é feminina, pra sobreviver, você é menos enxergada como uma mulher trans. Se você é enxergada menos como uma mulher trans ou travesti, você é menos massacrada, você é um pouco mais aceita, você até consegue um subemprego, porque você não parece um homem. Você pode lidar com o público, atendimento ao público. E eu já passei pelo telemarketing, que eu acho que as mulheres trans, elas são jogadas, né? As pessoas trans, no geral, são jogadas para o telemarketing, porque só trabalha à distância, não é enxergada a pessoa. Eu acho que deve ter até isenções, né, de impostos para empresas que contratam pessoas trans. Então, acaba que a gente, ou tá na prostituição, porque quem busca a prostituição busca justamente as suas características por ser uma pessoa trans, e o telemarketing e salão de beleza. sim. Ou seja, né, o que você está nos dizendo é que o sucesso, o sucesso das pessoas trans vai estar se aparentemente tiver uma Reproduzindo. uma reprodução social e que fica para depois as conquistas normais, né, da vida. Primeiro sobreviver. Sobre isso, sobre essa estatística de 35 anos, a gente pode lembrar também que para pessoas pretas ela desce para 28 anos. Então é um dado muito fatal, porque as pessoas trans estão morrendo com 35 e 28 anos, mas são as pessoas que mais são vistas em pornografia, mulheres trans e travestis. Então, esse dado é muito importante. O que o Brasil fala pra gente? Que a gente tem que estar onde? Em certos lugares, como ela falou, em estereótipos, ou na prostituição, ou em lugares de subemprego como telemarketing, que são horas extensas e você também tem uma subvida, ou seja, a gente está nesse lugar de não humano ainda, a gente não está humanizado. E é importante humanizar pessoas trans, porque a gente precisa de direitos, assim como todo mundo, e a gente também não tem família. Isso é importante dizer que, estatisticamente, a gente não tem família. A família expulsa a gente de casa, e tudo mais. E a escola também expulsa. A escola é um lugar muito... Eu esperei para começar a minha transição depois do ensino médio, porque na minha época, em 2009, 2008, era impossível. A escola é um lugar de repressão, em que criam cidadãs e cidadãos binários, e que se você não está dentro desse estereótipo, saia da escola. E por isso que existe tanta evasão escolar de pessoas trans. Verdade. Isso é muito importante. Por isso que a gente não chega em carreiras muito grandes, porque começa desde lá embaixo, que a gente não tem uma instrução, a gente não é incentivado a estudar, a gente não é incentivado a ser quem a gente é. E na escola, isso é decisivo.
crianças são cruéis porque os pais são cruéis também. E os professores também são. E a escola também é. Então, E quando a dizer gente dessa tem- estrutura, né, é dizer lá de trás como foi essa criança trans que existe. Ela foi aceita? Ela foi negociada com os pais? E aí ela negocia esse gênero dela até ela criar uma certa idade. Mas e a depressão? E os anos de terapia que essa criança vai ter que fazer para ela saber que ela não precisava fazer isso. E a aceitação dos pais também vem desse lugar de medo, né? De repressão, de eu quero proteger a minha prole, porque eu quero o melhor para essa criança. Então, se ela se binarizar, se ela fingir que é uma pessoa cis, talvez ela tenha um emprego bom, talvez ela case, talvez ela tenha uma família. Ela vai ser infeliz? Vai, mas eu quero proteger minhas crias. Então, é importante também dizer para os pais sobre isso, porque você quer uma criança saudável, você quer uma criança que vai, daqui a pouco, sei lá, ter ideação suicida. Homens trans e pessoas Sim. transmasculinas são de 20, 18 deles já tentaram ou pensaram em suicídio. Isso é um dado muito cruel, Sim. porque muitos amigos meus e pessoas que eu conheço, colegas meus trans, principalmente homens e transmasculinos, são suicidados pelo Estado e as mulheres trans e travestis são empurradas ali ao espancamento, à morte pública. Então, a gente sempre está num lugar de marginal. É importante dizer isso, porque a gente não está nesse lugar de a gente quer que as crianças sejam trans, todo mundo, e falar das escolas. A gente não quer isso, a gente quer o mínimo de respeito para que a gente consiga viver uma vida plena. A gente quer terminar o ensino médio, a gente quer fazer uma faculdade, a gente quer ter uma família, a gente quer comprar uma casa. A gente não quer ficar mudando o nosso corpo porque as pessoas cis não comportam que eu sou uma pessoa não binária e se eu vejo ela e se ela tiver uma barba, ela não é mais uma mulher. Quê? Tipo, Sim. coisas básicas. Ou seja, doutora, a gente está falando da retificação do nome, do gênero, mas não é somente só este lugar que essa fala, esse assunto, essa causa tem que estar em pauta, né? Então a gente tem que ir para os colégios, tem que falar com as pessoas. Porque a gente carrega o nosso nome aonde vai, a gente carrega o nosso gênero aonde for. Aquela coisa, né? Resolvendo, cada um está fazendo a sua parte, né? Os direitos, eles têm que ser respeitados e tudo. Garantido. Mas é complexo, né? Garantido, Garantido, sim. E temos que caminhar. Bom, E cabe aqui, peraí, Beth, cabe aqui falar, hein, gente, não respeitou nome, não respeitou gênero, não respeitou nome social, é crime de transfobia, tá? É injúria. Então, Equiparado ao cabe crime de racismo. isso, exatamente. Cabe um processo tanto criminal, então se você foi vítima, procure uma delegacia, preferencialmente uma delegacia especializada, acho que eu falei isso no último podcast, né? sim. Procure uma delegacia especializada. Aqui, por exemplo, no DF, a gente tem a DECRIM. Ou, se não tiver no seu município, no seu estado, procure uma delegacia da mulher, que são agentes que vão estar mais preparados para receber esse tipo de demanda. Então, procure uma delegacia e procure um advogado, uma defensoria pública, porque também cabe indenização até por danos morais. Ou procure a doutora Ana Clara Erval lá na ONG, Amigos da Vida. Quem é do Distrito Federal. É verdade. Então, para você, pessoa cis que quer não fazer um crime como esse, é simples, é só você perguntar, você não precisa denominar nada. Se você não sabe o gênero da pessoa e nem como ela quer ser tratada, oi, quem é você? Qual é o seu gênero? Como você quer ser tratado? É uma Sim, pergunta, é fácil. E não é nada E você não ofensiva, vai- né? Você não vai desrespeitar a pessoa imaginando uma coisa que tá na sua cabeça, é só perguntar. Olha, eu tenho uma filha de 5 anos. E outro dia a gente estava conversando como falar isso tudo, né? De tudo, desde sexualidade, etc. E eu falei pra mamãe, eu trato normal, assim. Um dia ela falou, mamãe, olha o menino beijando o menino. Eu falei, sim, o que você tem a ver com isso? Eu falei isso pra ela tem 5 anos. Eu falei, sim, o que você tem a ver com isso? Tem meninos que gostam de meninos, tem meninas que... Isso, assim, o que ela ainda entende, né? Eu acho que a questão do gênero pra ela... É uma coisa mais pra Não sei se ela frente, né? consegue ver ainda, sabe? Até porque ela nunca me questionou isso. Então, não sei se ela consegue visualizar. Mas essa questão
da sexualidade, ela consegue ver, né? E eu falei isso Mas para as com pessoas, eu certeza falo, ela acho Mas sente. é. Só dela ter feito essa pergunta, com certeza ela Ela sente. sente a Não, ela pressão da sente. sociedade. É, Porque a TV claro, tá aí, ela não sempre vê, o gênero né? feminino com o gênero masculino. Sim, e assim, eu sou mãe solo. E aí, na escola dela, já perguntam pra ela, cadê o seu pai? Sim. Crianças de 5 anos, você não tem pai? Né? Então, assim, é claro que eles começam a isso. E eu falo, gente, a gente tem que tratar como uma coisa normal. Porque Sem muito, porque é normal, sem muito dedo, assim. é uma explicação. falar pra é um criança. negócio. Olha, tem meninos que gostam de meninos, tem meninas que gostam de meninas e tem meninas que gostam de meninos e E etc. meninas que gostam de meninas também. E que tem gente que não gosta de todo nada mundo, Tem também. gente que não gosta de ninguém. Que não gosta de Fica nada. quieto no canto. A sua mãe, por exemplo, não gosta de nada. E tem não binários que gostam de não Já não binários. quer mais meninas nada, gostam tá de cansada. Mas assim, é tratar com naturalidade até que se naturalize, entendeu? Acho que a gente sim. vem, a minha filha com 5 anos, eu acho que ela vai chegar numa sociedade muito diferente de mim, que eu também sou Sim. dos anos 90, né? Então, é prepará-la, não só por ela, porque eu não sei, mas pelo outro também. Então, é naturalizar. E pela É- sociedade que tá vindo, E né? pela sociedade que tá vindo, é naturalizar, Que é já tratar, tá aí, né? E que explicar. já veio há muito tempo. E que Tipo, já uma vem. coisa que eu queria complementar do que você falou, que é uma coisa discutida nova, mas é uma coisa que sempre existiu. Temos o exemplo de Chica Manicongo, que Não, sempre foi invisível. e sempre sempre foi existiu, na invisível, verdade, sempre só foi foi tomado. invisível, Então, é uma coisa. E também temos outras decolonialidades, como povos originários, que não têm essa determinação de gêneros binários. E de outros lugares Verdade. também aqui. Olha, eu posso ter faltado da aula de biologia, mas eu acho que plantas também tem essa questão, Tem. né? Eu lembro E de estudar animais isso, também. animal, E planta. até a gente, humanos, existem muitas outras variações de genes, de genética, para mais do XX e do XY, que é o que a gente fala que conhece. Existem pessoas intersexo e existem outras variações disso que a gente não parou para estudar por causa da transfobia mesmo. As pessoas não querem tirar essa norma de só existe XX e XY. Existem mais de 20 outras combinações genéticas que a gente não fala sobre isso. Eu, na faculdade, né, biomedicina, como Olha aí. é pra mim escutar o professor falando, ai, a vagina, mulher, pênis, homem, E é aí tão toda vez, arcaico, aham, né? e toda vez que vai se Arcaico. referir à saúde de homens, né, se refere ao pênis, a saúde, mulher, vagina. E eu, trans, como é que fico? Você, trans. Eu vou no ginecologista e vou em outros médicos. Você vai no ginecologista. Então, existem outras pessoas que vão, outras pessoas que fazem cirurgia Então, ou não fazem. não vou. Não vai. Ainda- Existem outras mulheres trans que vão. Nunca mais eu fui, é uma questão, porque quando eu era adolescente, né, eu ia até os 16 anos, que eu ainda não tinha dado início à minha transição, assim, de forma verbalizada para as pessoas. Já tomava meus hormônios escondidos. Mas depois, né, de já estar mais com uma imagem mais feminina, eu não me sinto à vontade, eu não me sinto bem assistida, acompanhada, sendo atendida por um homem cis, e nem por uma mulher cis. Eu preciso de médicos, pessoas da área da saúde especializada em pessoas trans. Ou uma pessoa trans. E né? pessoas LGBTs da área da saúde nos atendendo. Sim, que Hoje é em dia eu muito já me difícil. recuso a fazer depilação a leis íntima com pessoas que não sejam LGBT. Porque a gente sabe que eles sempre vão comentar com o quadro de funcionários, te atende, depois comenta sobre suas características, como é que é. E sempre Porque- é um constrangimento que é desnecessário, né? Porque se você trata uma pessoa cis bem, não tem uma dúvida de nada ali, por que você tem tanta necessidade de saber coisas sobre a gente? Tipo, coisas básicas de... A gente fez perguntas boas aqui, de o que você pode perguntar, mas tem coisas que você não precisa perguntar. Eu não saio por aí perguntando o que você tem debaixo das pernas, eu não saio por aí. E aí, o que você tem aí embaixo? Fez o que hoje Se com chegar isso? assim um homem e falar assim, você tem quantos centímetros? É muito constrangedor, com certeza, para um homem. Eu não tenho intimidade nenhuma com ele comigo. E por que que ele vai perguntar se eu já
fiz a cirurgia de redesignação. Ai, Ainda que tem a coloca o ver já. com isso? E ainda coloca o já. Aí Como se fosse obrigação, né? Aí eu gosto de falar assim, esse seu já precisa ter 150 mil para pagar uma cirurgia. Uau. Você tem esse dinheiro para dar para uma pessoa trans? Para você pelo menos perguntar esse já? E depois disso, mesmo uma pessoa trans tendo esse valor, ainda tem questões de saúde. Tem pessoas trans que não podem fazer a cirurgia de redesignação por, sei lá, alguma patologia, diabetes, por exemplo, questões hormonais, enfim. Não existe esse já para pessoas trans, que é como se a nossa transição fosse completa e precisa ter de fazer alguma mudança no nosso corpo para ser quem a gente é. Exatamente. Exatamente. Isso é importante, né? Pro outro, né? E é o seu corpo, né, gente? Assim, eu acho que é muito Meu corpo, minhas regras, né? Meu corpo, minhas regras. Sim. E assim, E eu queria... isso é invasivo, assim, né? A gente É uma você não tem que invasão. perguntar, Viola, né? não te viola, porque você vai violar o outro. Assim, o E corpo, também essa o opinião, corpo né? Que da a pessoa Dani quer não ter. me viola, o corpo dele não Sim. me viola, o seu corpo não me Eu viola. tendo a minha família não impede você de ter a sua família. Sim. Inclusive, você está tendo a sua família do jeito que você quer. Do E jeito eu que a tenho meu gente nome entende, social, eu tenho minha sim. retificação, também não vai impedir nada no seu nome. Ninguém é pra retificar todo mundo, E a não. gente não Exato. vai dominar o mundo. Talvez. A gente vai combinar de conduzir esse mundo juntos. Perfeito. Exatamente. Perfeito! Maravilhoso. Aí, antes de terminar o bloco comigo, eu quero fazer uma pergunta para doutora sobre Se eu direito. souber responder, vamos lá. Se eu não me engano, parece que existe o direito ao esquecimento, né? De Sim. pessoas trans que fizeram retificação. É preciso que os estabelecimentos, os órgãos, eles precisam apagar os dados antigos, né? Do nome morto. E uma coisa que eu me questiono muito é sobre a Polícia Civil, para a questão de visto. Eu já presenciei, né, que quando puxam meus dados, consta lá a minha identidade antiga e a minha foto de antes da minha transição. Eu sinto que isso, para mim, possa ser um grande empecilho, principalmente para viajar, conseguir visto para outros países, porque é como se eu tivesse uma ficha que precisa ser validada ou não, né, por uma pessoa cis, e aí eu sinto que eu posso viajar ou não, posso mudar ou não, se a pessoa determinar que eu devo receber ou Mas não. você já fez a retificação? Por exemplo, o passaporte. Você está falando Polícia Civil, Sim, né? foi. Eu fiz Você o meu fez a passaporte e aí lá retificação? tava todas as identidades que eu tinha perdido. Na Tava polícia lá. sempre Aí, fica. Como se fosse a minha Como transição se fosse um lá. nome de bandido, assim, de eles falsidade usam. ideológica. Desde que eu tinha Exata- 16 anos, tinha acho que umas 4 ou 5 identidades que eu andei perdendo. Isso é uma coisa interessante, né? As pessoas falam que, e não é falsidade ideológica. Não é, gente, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E assim, assim como no cartório, entenda só, às vezes a pessoa já tem, vamos colocar uma passagem pela polícia, tá? E aí ela faz o processo de retificação. Gente, o número de CPF não vai mudar. Sim. O número nunca de vai. RG não vai mudar. O que vai mudar é o seu nome e o seu gênero. Então, assim, a polícia tem como saber que gente, o CPF é o mesmo. Os números não mudam. O que muda é o nome. Então, no meu entender, tá? Não tem razão por ainda se ter estes documentos, ou então, se tiver que ter, deles serem acessíveis. Tá? Eu não vou saber te responder se a polícia pode deletar esses documentos. Mas eu acho que eles não têm que estar visíveis, entendeu? Sim. Tem que ser o seu documento atual, retificado. Mas e aí? Gente, CPF, RG, nada vai mudar. Onde você nasceu não vai mudar, o nome da sua mãe não vai mudar, Sim. o nome do seu pai não vai mudar, vai estar tudo ali igualzinho. Então, tem outras formas de polícia, etc., localizar o seu cadastro, tá?
Então, se isso está acontecendo, se isso te gerar algum constrangimento, alguma coisa, processinho neles. Processa. Processinho neles. Processa. Doutora. Processa. Eu fiquei bastante constrangida de ter visto. Isso lá. Processa. Eu Gente. entendo, eu realmente não sei te falar se eles têm que apagar isso, mas que eu acho que não tem que estar visível. Vamos supor, você viaja e lá na imigração eles consultam. Sim. A imigração não pode ter acesso a isso, no meu entender, Uhum. tá? Mas aí, depois talvez a gente dá uma lidinha em algumas normas administrativas para saber como Já é que é é isso na conteúdo. polícia. Já é conteúdo e a gente adora um processo. Eu adoro, eu adoro. Direitos Iguais, nosso segundo episódio, nome social e retificação de nome e gênero. Tem mais um bloco, doutora, Vamos com lá. mais 2 histórias maravilhosas e a gente adora ouvir. Dani Nunes, muito obrigada. Obrigada pelo convite. O que você trouxe pra gente aqui tem um valor imenso. A sua presença aqui no nosso podcast reafirma que é importante esse movimento que a gente está fazendo e a gente agradece demais. Pra gente também é muito importante esse lugar de visibilidade, ainda mais tendo uma questão proativa de cis aliados. Vocês convidando a gente para estar aqui falando, sendo visibilizada através da voz de vocês, porque vocês conseguem ter um contato maior com outras pessoas cis, porque tem muita gente cis que quando vê uma pessoa trans, vem todos os estigmas na cabeça dela, né? E é importante vocês estar levando também a nossa palavra, a nossa luta. Ai, gente! Visibilidade. Mas vou dizer, eu, Beth, uma ativista de direitos humanos, eu sou uma admiradora mesmo do movimento da comunidade LGBTQIA+, pela defesa dos direitos e pela cobrança deles. Então, e acho que a comunidade LGBTQIA+, fez frente, fez força e impôs que muitos outros direitos que estavam ali esquecidos pudessem vir à tona e pudessem ser falados em sociedade. Eu acho que isso aí é um mérito da comunidade LGBTQIA+. Não sei sua opinião, doutora, mas é a impressão que eu tenho de maneira social, como ativista de direitos humanos, nas comunidades, no DF, em todo o Brasil aí, eu percebo a importância de talvez a comunidade que não deixou passar barato. Assim, não deixa ainda hoje. Então, muito obrigada, assim, pelas suas palavras, mas a minha são imensamente, assim, maiores em relação à postura incisiva de que as coisas têm que mudar. Diadorim, brigadaço, né? Fantástico. A gente se encontra toda terça-feira, né? Nas atividades da ONG, mas sua presença aqui também é fantástica. A gente ainda estava ali entre gênero masculino e feminino, né? Ia ser uma conversa assim, de repente chega você, Pra já revolucionar. causando. E pra gente, poxa, necessário, direitos iguais, né? E também ficamos muito felizes com a sua presença, com a sua história, porque também diz respeito a todos nós. Obrigada, gente, pelo convite. Eu falo aqui pelas pessoas como eu, que se identificam com uma pessoa não binária. Eu falo também por transmasculinos, pelas pessoas trans no geral, que querem esse lugar de visibilidade, que precisam desse lugar e que precisam desse respeito, sabe? E eu venho por essas pessoas e eu agradeço muito o convite. Para fazer um último jabá, minhas redes sociais. Isso. Instagram, @eludiadorim, ELU, Diadorim se escreve DIADORM,
com M no final. E sou dreadmaker, sou transista, também sou grafiteiro. Tô sempre em ações sociais, FAC tá aberto, podem me chamar. E é isso, militância sempre Já vou seguir pelo aqui, direito ó. das pessoas não binárias, das pessoas pretas e periféricas. E vamos nessa, obrigada pelo convite. Segundo bloco do nosso Direitos Iguais, tema nome social e retificação de nome e gênero. Esse é um programa Direitos Iguais da ONG Amigos da Vida, com financiamento da Embaixada dos Países Baixos. Nós estamos no segundo episódio. Já fizemos o primeiro com o tema Previdência Social. O segundo, o de hoje, nome social, retificação de nome e gênero. Ainda teremos o terceiro episódio, adoção. Quarto, união estável e casamento. Quinto, direito LGBTQIA+. Doutora, o nosso primeiro bloco foi sensacional, hein? Foi quente, né? A gente Que- conversou com duas pessoas que trouxeram situações de vida, né? E que os dois, no caso do assunto específico, conseguiram retificar o nome e o gênero por decisão judicial, né? Enfrentaram um processo judicial. Eu acho que os nossos dois convidados agora são diferentes. Exatamente. A gente está aqui ao meu lado. Essa deusa, Vitória Medusa, artista audiovisual. Tudo Isso. bem? Preparada para contar tudo? Preparadíssima. E Pietro Coutrin, bartender, Exatamente. também aqui com a gente para contar sua história. Pouquinho. É Pouquinho? muita coisa. Um Ele tava pouquinho eu já contando sei. uma aqui em Um pouquinho, Um pouquinho. um assim, pouquinho se for eu já sei. Se for contar tudo, vai deixar de ser um podcast. Vai virar um livro, né? Vira um doc. Vira. Vira faroeste caboclo. Vamos lá, doutora. Vamos lá, Eles- vamos começar com eles, né? É. Agora. Conta um pouquinho, Victória, como foi o seu processo de retificação? Quando foi? Eu acho que a data é importante também. Sim, sim. Como foi e se resolveu, né? Que eu acho que você estava falando aqui um pouquinho antes, Pois que é. mesmo retificada. Ainda acontece muita coisa, né, gente? A sociedade que a gente vive, eu acho que tem muita coisa a mudar. Não é uma lei que aprova como você estava falando, né, sobre aquela lei, a emenda que dá a oportunidade dos cartórios estar fazendo essa retificação. Eu acho que, além disso, a sociedade em si tem que mudar a forma com que enxerga as pessoas de uma forma não padronizada, sabe? Falar um pouquinho de mim, né? Essa foi a pergunta. A minha história começa ali, tipo, no começo da pandemia também, em 2019, quando eu realmente decidi transicionar, comecei esse processo e fui atrás de tentar fazer a retificação do meu nome. Naquela época ainda não existiam esses programas que aconteceram esse ano. E então, tipo, eu enfrentei várias dificuldades, não tinha cabeça naquele momento para poder ir atrás e buscar a forma judicial, então eu meio que deixei acontecer, sabe? Eu acho que para mim foi muito bom também, porque deu para eu me entender como uma mulher travesti, que eu não preciso parecer uma mulher cis, entendeu? Que eu não preciso ter um padrão de corpo ou me portar de características, sabe? E acho que foi super importante para eu me entender esse processo que eu passei, esse período. E quando foi no começo desse ano, eu tive a oportunidade de conhecer um projeto que é o Retifica DF. Foi um programa que estava fazendo retificações de várias pessoas transgêneras, travestis e não binárias. E eu me inscrevi, tive uma ajuda de uma pessoa lá do... Como é que chama, gente? Defensoria Pública? Isso. Assistente social, né? Uhum. Que me indicou lá, a gente tirou alguns documentos e fui ao cartório. Consegui fazer a minha retificação na minha certidão. Para mim foi um momento incrível, porque eu passei uns 4 anos em transição, tendo que apresentar documento do meu nome morto e tendo que engolir em várias situações de cartório, de hospital, as pessoas me tratarem pelo meu nome porque estava ali a identidade, né? Uma mulher com o documento de um homem.
É bafo. Mas aí eu consegui a retificação da minha identidade. E ainda tô nesse processo de retirar os outros documentos. Porque só a certidão, na verdade, não quer dizer muita coisa. Eu, sinceramente, não sei por que a gente tem um sistema de cadastro único, sendo que eles não conversam entre si, né? Sim, eles não. Porque a gente Só é tem um que ir lá... nome. É verdade. Porque aí a gente tem que ir lá e levar no Tribunal Eleitoral, depois ir na Receita Federal, ir não sei aonde. TRE. Enquanto a gente faz todos esses processos, a gente acaba passando por esses momentos de transfobia que existem dentro da sociedade. Eu mesmo cheguei na Receita Federal, apresentei a minha certidão de retificada, me apresentei como Vitória, e ela falou assim, não, moço, você tem que ir não sei aonde. Eu falei, não, meu bem, você não tá me entendendo. Eu não sou um moço, eu sou uma mulher. Acho bom você me respeitar, porque a lei mudou, né? Isso é transfobia, você tá cometendo um crime, né? E tal. Mas isso acaba acontecendo de todas as formas, sabe? E o que eu gostaria de estar compartilhando aqui nesse podcast é sobre essa dificuldade que mesmo as pessoas ainda retificadas e com um documento e certidão retificados ainda vão passar por isso, infelizmente. É legal a gente ver, né, que no caso da Vitória, ela conseguiu isso já no cartório, né, Vitória, que você estava falando, Sim. mas ainda não conseguiu a questão dos outros documentos, né? Então, a gente viu no primeiro bloco que teve um processo judicial e que, por ter sido via processo judicial, ali mesmo o juiz dispara os ofícios, né, para os órgãos. Sim. Então, a pessoa já sai do processo com os documentos novos, né? Doutora, quando você fala judicial, ele é o quê? É um processo judicial, né? Então a gente entra com um processo mesmo. No Sim. caso da Vitória, por exemplo, ela não precisou de um processo. Ela foi diretamente no cartório. Sim. E lá é onde ela é registrada, né? Porque assim, é importante a pessoa entender que para retificar a certidão de nascimento, a gente tem que buscar a certidão do local onde a pessoa nasceu, tá? Não precisa ser no cartório. Por exemplo, eu, por exemplo, nasci no interior de Minas Gerais. Eu não preciso ir até o cartório onde eu fui registrada, mas eu preciso ter uma via atualizada da certidão, né? A Vitória, você é daqui, né? De Brasília, sou de então Brasília. não teve esse problema. É verdade. Eu Mas- já tive. Você teve, né? Tive. Você é de onde? Sou do Maranhão. Você teve que pedir a certidão. Assim, nova, né? não teve necessidade de eu pedir, porque tinha O menos cartório- de um ano que minha mãe tinha ido solicitado. Então, como eu tá. tava com a recente, porque antes de fazer a retificação eu casei no civil, então eu tava com a certidão atualizada. Tinha Calma. certidão de nascimento. Calma que a gente vai Tá, chegar a você, Pedro. Calma. Pietro sendo convidado pro próximo episódio. Calma. Vamos. Continua, doutora. A gente precisa da certidão de nascimento atualizada, mas o processo de retificação não precisa acontecer necessariamente no cartório onde a pessoa foi registrada. Vamos supor, eu moro aqui em Brasília, eu posso ir no cartório aqui e fazer o processo aqui. E o cartório daqui vai pedir ao cartório de onde eu sou registrada, lá no Entendi. interior de Minas, Sim. que remeta a certidão atualizada. O grande problema da retificação é o custo. Sim, Né? sim. E é por isso que muitas pessoas trans e travestis optam pelo nome social, né? Tanto, talvez pelo desconhecimento, né? Algumas pessoas, mas muito pela questão financeira e pela questão burocrática, Com né? certeza, Porque verdade. Eu E mesma- assim, não é uma garantia, né? Como você está Sim. falando. Eu mesmo, quando fui atrás, a primeira vez, antes desses programas de retificação, tive essa barreira, né, de ter que entrar com o processo judicial, ter que apresentar um laudo psicológico, tipo, como se eu tivesse que provar quem eu sou, entendeu? Medicamente, que nem a Dani estava falando aqui no bloco anterior. E tem essa questão do nome social, o que causa menos impacto ainda do que a certidão retificada, né? Porque, no caso, quando você vai lá e bota o seu nome social na sua identidade, ele tá o seu nome morto também na identidade com observação de nome social. Então, por exemplo, quando eu fui abordada por um policial há um tempo atrás, ele pegou meu documento e me tratou no masculino. E ainda queria me revistar. O nome. E chamando o nome também? Chamando pelo meu nome morto, Morto. querendo me revistar, entendeu?
Eu tive toda uma problemática com isso, mas não é esse assunto, né? O assunto é Não sei o nome em se... si. Mas é esse assunto, sim. Não sei se não é esse assunto. Por que é esse assunto, bem gente? babado. Porque tudo isso tem que ser respeitado. Não Sim. só o nome retificado, mas o nome social identidade. também. E você não precisa estar com... eu não preciso ter a identidade com o meu nome social. Não, a partir do momento que você se apresenta num lugar Sim. e que vira para a pessoa que te atendeu, olha, o meu nome social é este, eu me identifico assim, qualquer lugar tem que te respeitar. Isso é banco, isso é escola. E banco, gente, quando eu falo banco, é todo o procedimento. A correspondência tem que chegar no seu nome social, o cartão tem que estar no seu nome social. Não é só o nome retificado, o nome social também tem que ser respeitado. Em escola, quando é menor de idade, tem que ter os pais. Se não tiver os pais de acordo, aí a gente precisa de uma ação judicial para que o Ministério Público supra essa anuência dos pais. Então, que é assim, bem comum. o que é bem comum, sim, até porque que as meninas estavam falando aqui antes, e o Diadorim, né, que são expulsos de casa, né? Então, não tem a família. Então, a gente tem essa figura do Ministério Público justamente para suprir essa ausência da família, desse acordo, desse acordo, né? Isso. No caso de menores de idade, sim, né? Sim. E precisa ser respeitado. Nome social e principalmente não, igual, nome retificado. Né? Certo. Tem ali o nome da pessoa, o nome de registro, o nome morto, mas se tem ali o nome social, é para chamar e para tratar no nome social. Aí fez a retificação na certidão de nascimento e aí você que dá encaminhamento a todos os outros documentos. Então, você sai ali do cartório com a sua certidão retificada e aí você tem que ir em todos os outros órgãos. Para poder fazer as A atualizações. legislação né? fala Sim. que o cartório de registro civil ele é interligado com vários órgãos, né? Sim. Até por causa de questão de nascimento, tem que gerar um CPF e etc. Mas na prática isso não acontece, né? Que é o que a O que Vitória tem que tá fazer é trazendo pra pegar a gente, certidão né, de Vitória? nascimento. Sinceramente, os órgãos fazem de tudo para dificultar a vida da gente, sabe? Porque o sistema é composto pelo patriarcado, por homens brancos cis, que impõem a padronização, impõem uma mulher a ser aquela mulher dona de casa, que cuida do filho, que lava a louça. Quando uma menina nasce cis, os pais dão uma boneca pra ela de presente, pra ela aprender a cuidar de um filho, sabe? Esse tipo de coisa, sabe? Padrões que a gente é obrigado a seguir e as pessoas simplesmente expurgam a gente da sociedade quando isso não acontece, quando esse padrão não acontece. E aí acaba que muitas mulheres trans são empurradas pra marginalização, pra situação de prostituição de rua, sabe? Não quero entrar nesse detalhe, mas eu também já estive nesse processo. Por não ter apoio, por morar sozinha desde muito cedo, não conseguir emprego, porque o mesmo patrão que não quer te dar um emprego, ele quer pagar o seu programa. Sim, falamos sobre isso. É muito objetificado ainda. Muita né? sexualização. Sexualizado. Sim. Exatamente. Mas E tem que continuar falando, né? precisamos Porque falar. você vê que num programa de 1 hora, né, que a gente está falando, 1 hora, 2 horas, esse foi um ponto que foi trazido em todas as falas, né? Então, o tema é nome social e retificação de nome e gênero. O Brasil acaba entrando em contradição, né? Porque é o país onde mais se consome pornografia transexual e o país que mais mata a população trans. Então, assim, você vê que a mesma pessoa que tem aquele desejo é aquela pessoa que tem um ódio por você. Sim. Eu acho que, assim, pra mim a vida acaba sendo um pouco mais fácil, pelo que vocês estão falando das minhas, eu tô escutando da Vitória também, pra mim acabou sendo muito mais tranquilo. Vamos lá, então. Então, se apresenta, Pietro conta a sua Cotrim. história. Diga quem tu Quem és. sou eu? Então, você já falou, né? Vou contar um pouquinho sobre a questão do meu processo em si, para resumir. Eu tive a primeira empecilho, realmente foi a questão financeira, porque muda muito de valor de cartório para cartório. E por não ser daqui, teria que pagar a taxa do meu cartório. Eu consegui toda a isenção através do pessoal do CRES, da Diversidade, na época. Sim. Eu fiz antes da pandemia,
comecei em 2019, quando fiz o processo de retificação, porém a questão da transição veio um pouquinho antes. Mas aí tem a questão de escolher o nome, até chegar nesse ponto demorou um pouquinho, porque eu procurei o nome onde eu me encaixasse. Fui no cartório, tive esse primeiro empecilho, pedi a ajuda do pessoal para esperar mais um pouco até eu me reorganizar financeiramente, consegui. Juntei todos os documentos que precisava, foi tranquilo, entre aspas, porque assim, até no cartório ali, no quinto ofício, em Taguatinga, não sei se foi desatenção das pessoas ou se foi querer usar de má fé, porque eu paguei, quando fui para entregar, para mandar para o cartório da minha cidade, na época o meu cartório cobrou quase 120 reais. Para emitir a via e mandar isso, e mandar para cá. Porque como eu fiz via cartório, tem o CRC que eles falam, né, que tá interligado. Então para mim nesse ponto foi mais fácil. Quando eu fui buscar a certidão, me informaram que eu teria que pagar o valor novamente, só que eu tinha guardado o recibo. Aí eu saí do cartório, falei, mas eu não tenho 120 agora. Eu voltei, falei, mas peraí, se eu já paguei, por que eu tenho que pagar de novo? Certo. Aí eu voltei, aí a menina do cartório ligou no cartório da minha cidade, porque não estava constando como paga aqui. Falei, eu puxei da carteira, falei, mas eu tenho um recibo aqui. Falei, Opa! Graças a Deus alguém guarda recibo, né? Porque Opa, 120 não tá dando em árvore ainda não. A única questão que eu tive foi quando eu fui fazer a retificação da certidão, por ser casado já no papel, precisou da assinatura da minha esposa. Então ela teve que ir para poder assinar. Falei, poxa, eu deixei que minha mãe ia assinar e precisa de outra pessoa para assinar. Não, mas peraí, volta. Como é isso aí, doutora? Repete, no caso, que isso é um pontinho. Não, no caso é porque você casou antes, né? Isso. Assim, até então não se sabia se precisaria exatamente dela assinar, mas por ter a certidão por via das dúvidas, o cartório achou melhor para não correr de chegar a documentação na minha cidade e eu ter que voltar no cartório de novo para poder levar. Porque quando você casa, você averba o casamento no seu registro de nascimento, né? Sim. Então ficam todas as coisas juntas. E é muito interessante. E aí vira realmente uma bagunça de documentos que você precisa retificar e o cartório conferir, né? É muito interessante, assim, eu trouxe para pedir para a senhora repetir, porque é o seguinte, os nossos convidados todos estão trazendo histórias que, olha, pela primeira vez eles passaram por essa situação. Né? Então a gente observa, assim, que caminha, né? E, assim, claro, tá resolvido. É um direito à retificação do nome e do gênero, mas efetivamente ainda está se descobrindo, assim, ou está se entendendo, né, as diversas nuances, né, que tem aparecido para esse processo se finalizar com sucesso, né? E as leis e os normativos, eles não conseguem abarcar todas as situações, né? Possivelmente o que aconteceu com o Pietro foi que no normativo não traz. Se a pessoa for casada, ela precisa ou não. Então, o cartório fica na situação. O que eu faço? Aqui está constando no registro de nascimento que ele é casado. Sim. Né? É uma verbação que já existe no documento. Que já existe no documento. E provavelmente não, eu não lembro agora de ver no provimento do CNJ tratando dessa situação. Então, assim, o cartório... Aí, às vezes, o cartório aqui de Brasília tem um entendimento, mas como o registro dele é no Maranhão, né? Isso. O cartório de lá pode ter outro entendimento. Porque a retificação, o processo corre aqui para o Pietro não ter que se deslocar até o Maranhão, mas o registro dele é no Maranhão. Então, a gente também precisa do entendimento do cartório do Maranhão. Entendeu? Porque vai ser retificada a certidão dele no Maranhão. Não é? Certo. Ele não tem certidão de nascimento aqui no Distrito Federal. Né? Certo. Então, o cartório estava lá, já estava averbado o casamento. Aí foi um procedimento que o registrador, que o tabelião achou que condizia. É uma questão de interpretação e de segurança jurídica até do próprio oficial, né? Então, assim, foi só essa questão mesmo. Aí começou todo o processo de tirar reservista, título de eleitor, carteira de trabalho. Eu tive dificuldade porque já teve problemas antes, mas problemas trabalhistas mesmo, de questão de atenção na hora de fazer de assinar minha carteira. Tipo, já tinha um PIS, aí a empresa só pegou a carteira, fez outro, então acabou dando esse BOzinho, mas foi só isso. Agora, o problema maior que eu tive foi com a identidade.
A identidade me deu dor de cabeça. Olha Aí só. eu tive uma questão transfóbica. Porque eu agendei, eu já tinha tirado a segunda via aqui, no DF, aliás, a primeira via aqui, só que tinha erro no nome da minha mãe. Então, assim, isso já me daria o direito de tirar a certidão gratuita. Sim. Porque quando tem Erro de digitação, né? Aí eu tinha a certidão que o pessoal do ambulatório me deu, a assistente social. Fui tirar na delegacia do Recanto das Emas. Aí expliquei a situação, o cara, não, você não tem direito, você não tem direito. Eu falei, tá, moço, só quero minha identidade, é o último documento que falta. Aí quando ele puxou no sistema, que ele viu que tinha o nome da falecida lá, nossa, foi extremamente constrangedor. Sem contar que a forma de tratamento que ele tava comigo na hora, ele já tava alterado. Aí os assuntos desnecessários, com um monte de... A delegacia cheia de policial feminina. E ele com as palavras bem de baixo calão mesmo. Falando, sai daqui, eu vou... Acho que não tem necessidade, né? Então, assim, foi bem... Tão tal que eu desisti do meio de fazer a minha identidade nesse dia. Uau. Fui pra casa, tipo... Falei, cara, só falta a minha identidade. Eu tinha mexido com tudo. Era o último documento que faltava. Aí depois o pessoal do Instituto de Identificação aqui no setor policial me ligou e perguntou o que tinha acontecido. Aí eu fui explicar a situação pra gente. Ela, não, vamos resolver isso agora. Você pode vir amanhã na hora da rodoviária pra fazer. Quando eu fui lá, nossa, outro tratamento. Falei, cara... Desculpa te interromper, amigo. Eu só queria ressaltar uma coisa, sabe? Que aconteceu no mesmo período que eu tirei minha retificação. Uma outra amiga minha, travesti também, fez essa retificação. E do mesmo jeito que eu consegui comprovar a baixa renda e fazer todo o processo gratuito, ela também conseguiu comprovar. Porém, quando ela chegou no cartório aqui do Guará, eles impuseram que ela pagasse a taxa de 60 e poucos reais para poder fazer a retificação. O que, pra mim, claramente ficou como um racismo, sabe? E transfobia da parte dos tabeliões, assim. E eu queria pontuar isso, porque é muito esquisito, né? Como a sociedade age, assim. As pessoas acham que, sei lá, uma pessoa de pele escura, uma pessoa preta vai ser menos instruída, então vai poder montar em cima dela, vai poder... falar coisas que às vezes a pessoa, tipo, você não tem direito disso, você tem que pagar isso, sai daqui, que não sei o quê. Trata a gente que nem lixo, né, velho? Eu até brinco quando eu entro em algum lugar que segurança vem atrás de mim. Nossa, eu tô seguro. Se aí segurança vem atrás, posso andar a loja inteira que ninguém vai me roubar. Assim, questão de transfobia, pra mim, hoje, pela questão da passabilidade, então, assim, melhorou muito. O racismo não. O racismo eu sei que ele é estrutural, então ele sempre vai existir. Sempre vai. A gente até brinca, uma vez eu tava com minha esposa, a gente tava no shopping. Aí a gente conversando, a gente viu que a pessoa da frente tava prestando atenção na conversa da gente. E a gente é muito zoeiro. Sim. Aí ela pegou e, tipo, de mão dada lá, eu não gosto de andar em lugar que tem preto. Aí, ó, só tem preto. A mulher deu uma olhada pra ela, tipo, olhou pra mim e olhou pra ela. Foi nisso que dá, ficar prestando atenção na conversa dos outros. Sim. Só que assim, aqui a gente brinca uma coisa, a gente tava brincando ali na hora, mas querendo ou não, é uma coisa que... Muito sério. Muito. É muito sério. Quantas vezes sério. eu não apoiei na escola por conta disso? Muito sério. Desde que eu só tive esse episódio de transfobia em todo esse tempo. Mas o racismo, ele sempre vai prevalecer. Porque antes de ser trans, eu já era preto. Então, é uma coisa que eu fui ensinado desde criança. Pra se fazer, tudo que eu for pegar pra fazer, ser o melhor, me esforçar. Porque as pessoas vão olhar. Mas por mais que as pessoas olhem e falem, ó, tá vendo aquele pretinho ali? É estudado, é gente boa, é um bom trabalhador. Eu tenho que fazer por mim e por 3, às vezes por 10. Porque as pessoas sempre vão olhar a questão do Porque racismo. a primeira palavra que vão descrever sobre você é sobre a sua cor. Sobre a minha cor. Que ridículo isso, né? Pietro, e as outras convidadas, elas falaram muito, assim, da mudança física, né? Que hoje não define, né? Não. Mais a retificação de nome e de gênero. Pra você, como foi isso? Pra mim, tirando toda a questão psicológica que a gente já tinha antes, e também o que os hormônios causam, o processo, pra mim, a melhor mudança física que eu tive, pra mim, eu vejo como física a questão da minha voz, que era extremamente desconfortável. Tinha algumas pessoas me chamavam de Anderson Silva, porque você olhava aquele negão e saia aquela voz fina. Então, assim, foi o primeiro passo. E sobre a questão da transição em si, pra mim, foi bem tranquilo.
Eu tive medo no começo de falar pra minha mãe. Quando minha mãe descobriu, eu já tinha retificado tudo. Sim. Eu ia viajar pra casa dela, eu ia comprar a passagem. Falei, não, antes de eu comprar, deixa eu mandar aqui pra ela, avisar o que tá acontecendo. Se ela falar que não, eu compro pra outro lugar e viajo pra outro lugar. Tipo, por saber a criação que eu tive. Só que assim, minha mãe nunca me ensinou a ter faltar com respeito com ninguém. Sim. Então eu cheguei pra ela, falei, olha mãe, eu iniciei minha transição, tudo certinho, já fiz troca de nome, a senhora me aceita na nossa casa? Aí na hora que eu falei, minha mãe foi e falou que independente de qualquer coisa, eu ia ser sempre bem-vinda dentro da casa dela. Perfeito. Lógico que, tipo, uma vez ou outra, questão do tratamento dela, quando ela tá comigo, ela ainda me trata pelo nome de morto, mas foram quase 30 anos. Eu entendo a questão da minha Sim. mãe, mas quando tem alguma pessoa próxima, ela já não trata, ela já Olha me trata no só. masculino. Então, Que assim, já é uma fofo, diferença bem grande. É. Ela faz de tudo pra, tipo... Às vezes ela vai contar histórias de quando eu era criança, a gente tá no grupo de amigos da gente, ela fala... Pra ela não falar meu nome, nem falar no masculino, ela aponta pra mim. Ou então, tipo, ela tá tentando. Tá se esforçando. Ela tá se Super esforçando. atenciosa, né? Demais. Fofo. Eu, Não, eu e acho que isso é você- legal, né? Porque, Sim. igual o Diadorim falou, assim, pergunte. Pergunte Sim. pra pessoa, qual o seu nome? Como você gosta de ser tratado? Né? E a mesma coisa é isso, às vezes a gente vê que a outra pessoa tá se esforçando, né? É claro que, assim, conhecer ele há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos, gera um processo de adaptação também, né? Não sei como é isso, assim. Assim, vai a gente muito- vê que o outro tá se esforçando, quando né? a gente vê que o outro tá se esforçando, a gente até meio que, eu não sei se é seu caso, meio que deixa passar batido. Porque tem outras pessoas que realmente fazem ali pra te machucar. Eu acho que a gente Sim. percebe, né, quando a A pessoa gente tá sente tentando atingir a gente. o tom de voz da pessoa. É verdade. Então, assim, é muito fácil. É que nem quando alguém chega e fala assim, ei, neguinho. Falou, opa, neguinho não, sou preto. Uhum. Eu já me posiciono nesse Ou então eu chego e falo, não me chama pela minha cor, não. Pergunta o nome. É melhor, é mais educado. Claro. E a questão da pessoa chegar pra... Que nem a gente tem amigos de praticamente... Eu tenho uma amizade de quando eu tinha 5 anos, né? Então, assim, é sentar, conversar, explicar. Você vê que a pessoa tem outra cabeça. Assim, eu passei um tempo no Maranhão, voltei, tinha perdido algumas amizades e através de redes sociais eu consegui reencontrar essas amizades. Peguei, expliquei pras meninas. Pronto. Perfeito. Não tem Não dessa teve, de ficar, mas não tem dessa de, mas eu te conheci, assim. Problema. Sim. Esquece. filho. Passou. Esquece. Passado. Aquela pessoa literalmente morreu. Morreu. Até porque, sim, são todos os fatores. É questão de nome. A gente amadurece porque a vida bate na gente muito. Sim. Não precisava ser tanto, né? Não precisava ser tanto, mas a gente muda muita coisa. As pessoas precisam entender. Ninguém é obrigado a aceitar, até porque eu não tô pedindo aceitação de ninguém. Mas me Sim. respeitar Sim. é Isso uma é coisa que importante se tem a fazer. É o mínimo que se tem a fazer. E é o que a gente tem, assim, afirmado nesse podcast, que nós estamos falando de direitos, né? Então, assim, toda pessoa humana tem o direito de definir, de saber o seu gênero, não é um outro, né? Que vai fazer essa definição. Tirar o direito. Porque, tipo, as pessoas, quando a gente fala de estereótipo, que nem a Medusa falou no começo, você não precisa ter aquela antigamente tinha aquela, pra você ser uma mulher trans, você tem que ter peito, você tem que tomar hormônio, pra você ser uma mulher trans, você tem que ter barba. Não. Você precisa... Cada um sabe do seu corpo. Cada um sabe o seu limite. É que nem as pessoas, às vezes, chegam e perguntam pra mim, como que você se sente hoje? Pra mim, da forma que eu estou confortável. Fantástico. Pra mim, o que importa é pra mim. Sim. Que nem eu sempre converso com minha esposa, que a gente tem um entendimento de sempre estar bem. Sim. Então, se eu estiver bem, ela vai estar bem. Sim. Então, se poucas pessoas chegam e perguntam se você está bem. As pessoas já chegam com aquelas perguntas que não se deve fazer para um desconhecido. Você é retificado? Qual é o seu nome verdadeiro? Ai, que meu Deus ódio. do céu. Você já fez cirurgia? Meu Por quê? Vai Deus. pagar, meu anjo? Se for pagar, a gente conversa. Eu posso até fazer uma lipo, se for o Mas caso. é assim, gente. Então, assim, é sobre essas coisas, assim, que, tipo, desnecessárias as pessoas quererem saber.
Se a pessoa chegar e perguntar, olha, você tá bem, já muda todo o contexto. Você tem gosto de sentar e conversar com uma pessoa dessa. Mas quando a pessoa já chega, você fez cirurgia? Não, meu anjo, mas eu tô querendo comprar uma casa. Você tem interesse? Então vamos lá. Você tá bem? Tô. Nossa, pior que a primeira pergunta que eu fiz, Tô. mas foi por causa do podcast, Não, tá? tranquilo. Porque eu queria saber se alguém aqui tinha nome social. Não, Usava eu o na nome verdade, social. eu nem Chegou a passei. usar? Não cheguei a usar o nome Não? social. Eu já, apesar de ter, tipo, como meu nome já era um pouco diferente, então eu já tinha um certo apelido que me deixava confortável dentro do mundo. Porque as pessoas chamavam, não sabia se era masculino ou feminino, então era meio que um apelido neutro. Porque ele tanto pode ser usado pelos dois gêneros. O que me incomodou é que tem a questão, quando comecei a me incomodar com o meu gênero, quando as pessoas me chamavam. Tipo, chamava, mas é ele ou é ela? E, tipo, começou a bater aquela... E aí Disforia, né? Opa. Disforia. Aí, tipo, comecei a puxar algumas coisas da minha infância. Eu falei, mas eu já tinha certos comportamentos, assim. Por que... Aí, tipo, você tem certo tempo lógico, cada pessoa tem seu tempo. Hoje em dia a gente tem crianças trans. Tem pessoas que vão descobrir já quase que digamos, na velhice, entre aspas. Cada um tem o seu tempo. Eu tive certeza aos 21, mas eu só iniciei minha transição aos 25. Eu acho isso tão maravilhoso hoje em dia, como a pluralidade que a gente está impondo. A gente está impondo, né? Não é o mundo que está mudando, é a gente que está mudando ele. Tá dando essa oportunidade para várias pessoas terem a oportunidade de se assumir mais novas, ou então, tipo, largar de mão aquele padrão que construiu uma vida toda para ser feliz, sabe? Porque isso é muito chato, sabe, gente? A gente viveu uma vida sendo uma pessoa que a gente não é. Eu fui fazer minha transição, eu já tinha 19 anos de idade. E sempre senti daquela forma. Passei por várias situações na minha infância, inclusive com família e parentes e tal. Mas eu acabei me inserindo num cenário que isso já tinha sido construído por outras travestis anteriores a mim, que estavam na luta, que morreram pra isso, sabe? Claro. É uma coisa que eu queria pontuar, que a senhora doutora falou no bloco anterior, sobre essa questão, né, de o surgimento disso, como isso começou a ser visto pela sociedade, que foi da forma LGBT. Dentro do homo. Porém, eu queria pontuar que, na verdade, mesmo assim, historicamente, o homossexual, a mulher lésbica, ela começou a ser vista por ser uma pessoa cis e ser uma pessoa padrão aceita. Porque antes disso, muito anterior disso, quantas mulheres travestis não morreram no meio do movimento do do Stonewall. movimento militar, sabe? Quando a gente ainda estava em ditadura, elas obrigadas a estarem na rua somente à noite. Elas não poderiam andar de dia na rua, senão elas eram espancadas. Existe travesti, mulher transexual há milênios na história. Mas isso foi totalmente tomado da gente, invisibilizado, sabe? Pela sociedade. Sim. Porque o padrão é ser cis. Independente da sexualidade. E a gente não tá falando de sexualidade, a gente tá falando de identidade de gênero. São coisas bem diferentes, né? Não tem como eu esconder a minha identidade Eu de acho gênero. também, eu concordo com você, e acho que essa questão do movimento gay ter tomado maior proporção e ter surgido com maior impacto primeiro, né? Assim, não foi questão de que não existia, sabe? Eu acho exatamente isso. Acho que foram invisibilizadas por uma questão de não aceitação. Sim. Agora, o gay, a lésbica, ela tem essa questão de ser cisgênero e de ter essa aceitação. A passabilidade, A né? Exatamente. Então, isso veio primeiro, entendeu? Então, Sim. por isso, tem mais conquistas até agora, né? Um movimento maior. Mas eu E eu concordo vejo com vocês, também sempre o tanto que a existiram. arte é importante nisso, sabe? Porque, tipo, se você for pegar artistas renomados de tempos atrás, como é que é o nome, gente? Rita Lee, por exemplo. O boy, esqueci o nome do boy, gente. Eu vou deixar pra lá. Enfim, O boy dela? Não, outra referência muito antiga. Sim. Nem Mato Grosso, Né? Sim. sabe? Que foram pessoas cis, mas que fizeram esse movimento Cazuza, todo mudar. né? A gente Cazuza. tem Tem o Renato Russo. Prince E também, hoje em o dia, Fred gente, Mercury, toda a hoje galera no que cenário trouxe. atual, a Lineker tá arrasando todo. A Lineker levou o prêmio Grammy Latino do ano passado. Uma mulher transexual preta.
sabe? E isso causa um impacto social gigantesco. Que as pessoas passam a olhar diferente pra gente na rua quando a gente entra no mercado, quando a gente pega um ônibus. Eu gosto muito do Pablo Vittar porque ele trouxe essa questão também, né? Muito, assim, de dialogar sobre isso, né? Afinal, Sim. como que ele se identifica, né? E ele, assim, as histórias que ele conta também são de quebrar o coração, né? Uhum. Você vê, ai, por que tem que passar? Imagina você perguntar para sua mãe, mãe, posso ir? Né? A gente tem que passar por isso. Não sei, eu falo, eu me preparo muito para um futuro de saber que a minha filha vai ser recebida e amada, que eu tenho certeza que o amor de mãe não poderia mudar e não deve mudar, né? Sim. Eu vou amar e vou fazer de tudo. Eu costumo dizer que mãe sempre sabe, né? É. Porque É que nem eu eu escuto me transicionei hoje. depois que minha mãe já tinha falecido. Eu não tive a oportunidade de contar pra ela de que o filho gay dela era uma menina. Mas é porque é difícil, Eu né? sei que ela sabia. É porque eu acho que entra muito na questão da sexualidade, né? Isso, a questão da sexualidade do gênero. Sim, a Essa sexualização diferença do gênero. é difícil, muito né? Principalmente para diferente. essas pessoas mais A velhas, gente que mais tá dentro, a gente conservadoras. consegue entender, mas nem mesmo a galera do próprio meio consegue entender, porque acho que automaticamente, por ela ser uma mulher trans, ela vai ser uma mulher trans hétero. Por ele ser um homem trans, sim, obrigado. sim, Não, sim. as pessoas esquecem que são duas coisas completamente Completamente É diferentes. verdade. Eu E mesmo as pessoas não sou uma entendem. mulher trans, pansexual, mas eu tô mais pra lésbica. Explica. Explica. Explico. É transpatão. Uma pessoa pan, ela não se limita a gênero ou sexualidade ou padrão corporal. O que importa É é a pessoa. química, a pessoa, é o sentimento, sabe? Perfeito. Bom, entendemos que é isso que importa, né? Né? Em qualquer situação. Gente, o que mais importante? O que vocês querem deixar aqui registrado pela história de vocês? Nós estamos num podcast Direitos Iguais, uma conquista de direitos. Ninguém está fazendo favor para ninguém, né, doutora? Com certeza. E a caminhada continua, a luta continua. O que é agora o essencial para você, Pietro? Além da minha filha. Além da sua filha, né? Conta pra gente. É que nem a doutora tava falando assim, a gente tava tendo essa conversa até essa semana. A gente pensando, como que seria se minha filha virasse pra mim e falasse que seria trans. Lógico, jamais vou expulsar minha filha de casa. Só que assim, a gente não quer que ela passe pelas coisas que a gente passou. Sim. Porque assim, eu passei muita coisa na minha vida. Minha esposa também não fica atrás. O pessoal fala, porque é feminino. Não, mas ela também tem um históricozinho aí, uma bagagem Sim. um pouquinho grande. Tá Então, aqui assim, ela, dali eu estou vendo. Então, assim, Linda. a gente passa por muita coisa. E a primeira coisa que a gente não quer que nossa filha passe, a gente queria um mundo diferente, sim. Sim. Mas saber que dentro de casa ela vai ser amada. E mesma base que eu tive, a questão do respeito. Sim. Saber chegar e sair em qualquer lugar para ela vai ser essencial. Que, a gente não fez a ecografia para saber muita coisa, né? Então, até uma coisa que eu nem comentei com ela. Eu preta e a mãe branca. Sim. Então, assim, se a neném nascer branca, então já vai ficar aquela coisa, tipo, vou buscar na escola, os coleguinhas querendo ou não. Porque a gente sabe que essas coisas vêm de dentro de casa. A criança não nasce mal. A Claro. criança, ela se torna mal com o exemplo que ela vai estar tendo dentro de casa. Então, é coisa que a gente... Socialmente, né? Principalmente. A gente já errou muito na vida. Porque é um ser humano. Se você não ouviu da sua mãe, qualquer dia só vão dar valor quando eu morrer, você falhou como filho. Você falhou como filho. Então, assim, como pai, eu já tenho um exemplo suficiente de saber o que não fazer. Porque eu tive um exemplo péssimo de que ia ser pai. Eu agradeço muito ao meu padrasto por ter me criado. Então, eu já sei tudo que não fazer pra não ser um péssimo pai. E pra ser pai, a gente tá na luta. Sim. Mas a gente junto vai aprender. A base da nossa relação é bem, bem sólida. A questão do carinho, do respeito, a conversa.
tá acontecendo agora que a gente tava falando ali pra Medusa ali fora, né? A questão dos hormônios, eu brinco que é os demônios. O demônio Tem dia que Vixe, hormônio é babado. Tem dia que ela Hormônio acorda e feminino é bom babado. dia, amor. E tem dia que ela acorda e. Eita, Olha na minha cara. E vai nascer já já, né? agosto Daqui a tá aí. pouco. Agosto Agosto já. tá aí. Revolução. Você, Vitória, em toda essa sua história, na sua transição, nessa socialmente, o que que é? O que que vale? O que que você deseja? O que que você quer deixar registrado aqui para todas as pessoas que estão escutando a sua fala, que é uma fala forte, é uma fala ativista, num lugar mesmo de militância, admirável. Obrigada. É, sim, claro. Assim, eu como uma mulher travesti e artista, eu acho super importante a gente estar impactando isso mesmo, sabe? E hoje, com o apoio das políticas sociais, né, que a gente abordou no último bloco, tá sendo incrível. Por exemplo, a Erika Hilton tá mudando, véi, pencas de coisa no posto agora que ela tá aí com os discursos dela, véi, massacrando todo mundo. E, velho, é assim que muda mesmo. A gente não precisa de uma lei que permita usar um banheiro feminino. Eu preciso de educação nas escolas, eu preciso de instrução, desde pequeno, instrução para os pais, para entenderem a respeitar as pessoas, sabe? Porque, sinceramente, no país que a gente vive, uma lei até muda algumas coisas, mas nem tudo, né? O comportamento vai Não mudar muda muito o mais. comportamento das pessoas. Uma E isso atitude. a gente muda socialmente, né? A gente muda com arte, a gente muda com educação, a gente muda com diálogo e conversa e respeito, sabe? Então é isso que eu queria deixar marcado aqui e passar isso, velho. A gente tá se respeitando, a gente falar mesmo e não aceitar mais transfobia, não aceitar homofobia e não aceitar racismo. A gente tem lugar de fala e a gente tem que se empoderar disso. E tá ocupando os cargos públicos, tá ocupando os palcos, tá ocupando as escolas, universidades e fazer o babado acontecer. Porque se não for a gente travesti, não for a gente pessoas transgêneras e pretas, o Brasil nunca vai mudar. Sempre vai ser ocupado as cargas políticas por homens brancos cisgêneros. Não dá mais, né, gente? Não dá mais. Não dá. Não dá mais. Acho que, por ser estrutural, as pessoas, aí entra muito naquela questão, tipo, uma faculdade. Entra na questão das cotas. Só que as pessoas não entendem que as cotas é como se fosse um pagamento. Claro, Lógico, nunca vai lógico. suprir Claro. anos de escravidão. O meu tataravô veio escravizado. Questão de reparação social, né? Só que assim, as pessoas não entendem. As pessoas acham que o lugar que a gente está ocupando, que é nosso por direito, as pessoas entendem que a gente está invadindo. E a gente não está fazendo isso. Só que as pessoas Sim. não param para ver. Sim, Que a gente está ocupando o que é nosso por direito. A gente paga imposto, que não é barato. sim. A gente tá aí ocupando faculdade, que nem a falou, a gente tá ocupando tudo que é nosso. A gente não tá tomando nada de ninguém. Que nem eu escuto às vezes, você tem tudo isso porque você é privilegiado. Não, de forma alguma. Eu trabalho muito, eu estudo muito. Claro. Eu estudei muito pra ter a profissão que eu tenho hoje, pra ter os cursos que eu tenho hoje. A minha base sempre foi educação. Mas sabe de uma coisa, Pedro? Vale muito o que a gente fala e o que a gente faz. Eu costumo falar uma parada. Se eu fosse ligar porque os outros estão falando e pensando de mim, eu tinha continuado cis. Eu estaria preso, provavelmente. Ai, meu Deus! É uma questão. É uma questão. Eu estaria preso. É uma questão. Homens pretos. Sabe sim. aquela história que o que você faria se tudo que desse vontade, eu estaria presa. Onde você estaria, na verdade, Bem se você morta. fizer. Não, eu provavelmente estaria presa, é certeza. Porque Doutora. é muita coisa que a gente escuta. Tipo, muita coisa. E tem dia que, tipo, tem dias e tem dias. Tem dia que você tá de boa, você escuta, você releva. Agora já teve dia, situação simples. Fui num barzinho, sentei, do lado, vendo o garçom atendendo todo mundo, passava por mim, tipo, nem ligava. Tipo, aí na hora de pagar a conta, comi, bebi e tal, na hora de pagar a conta, 110%. Mas por quê? Falei, primeiro que eu não fui atendido. Sim. Segundo, se eu quisesse ser mal atendido, eu teria ficado em casa. Sim. E tive outra situação, esse sim, eu não indico nem pro meu pior inimigo, um rodízio de pizzas, tipo, o cara tá ali servindo toda hora. Eu levantava a mão que queria o pedaço, ele passava por cima de mim e servia quem tava do lado.
Uau. Pra eu Que poder... ridículo. Eu tava pagando. Pra eu poder comer, os meus amigos que estavam do lado pegavam 2 pedaços e colocavam no meu prato. Uau, mas Nossa. Que não ridículo é isso. difícil realmente até de imaginar, né? Aí Não. depois, na hora de pagar, de novo, eu trabalho em cima dos 10%, porque querendo ou não, como eu trabalho na noite com bar, Sim. a gente ganha. A gente sabe quanto faz diferença. Mas assim, se não tiver um preparamento, tanto da empresa, pra esse tipo de coisa não acontecer, vai passar. Aí quando a gente chega que expõe a situação, tipo, às vezes a pessoa nem tá sabendo que tem um funcionário desse jeito. Porque um funcionário todo, ele fez com que eu não quisesse mais voltar naquele lugar e falar para as outras pessoas também não ir. Sim, Nem meu pior inimigo, porque ninguém merece passar por esse tipo de situação. claro. Então, assim, é o comportamento da gente que vai dizer. É a Vai questão dizer, de gente, educação mesmo, né? Educação e profissionalização também, né? Todas as empresas, isso vem na escola, né? Porque a gente fala muito de subemprego, mas por que o subemprego? Porque são pessoas que são obrigadas a sair da escola, né? Sim. Assim, é insustentável, às vezes, uma pessoa travesti, uma pessoa trans se manter estudando porque o ambiente não é favorável. Preto, Então, né? aquela pessoa, ela não vai conseguir terminar os estudos, ela não vai conseguir entrar numa faculdade, terminar, ter uma profissão, né? Então, acho que começa dentro de casa e dentro das escolas e no ambiente de trabalho e tem que respeitar porque é uma obrigação das empresas, é uma obrigação da escola. Não é o funcionário. A empresa tem responsabilidade sobre aquele funcionário. Então, em situações assim, eu acho que você tem que narrar isso. Faz um e-mail para uma empresa, reclama na rede social, assim, nunca... A gente está lutando contra o ódio, né? Então, nunca levar isso em tom de ódio. Levar, olha, aconteceu isso comigo, não fiquei satisfeita, acho que é uma conduta racista, acho que é uma conduta transfóbica, e eu quero um posicionamento da empresa. E aí vem processo judicial, Isso. vem um boletim de ocorrência. Às vezes a gente fica tão preocupado, e isso é uma reclamação que a delegada da DECRIM passa pra gente quando a gente conversa com ela, é que é até difícil ela pedir mais efetivo policial, de profissionais para atuar na DECRIM, da DECRIM passar 24 horas aberta, da DECRIM funcionar feriado e final de semana, porque essas coisas não chegam. Então, Verdade. como ela justifica para a polícia que ela precisa de mais efetivo, que ela precisa de uma sede? Eu acho que, é claro, não é todo mundo que tem essa coragem, né? Eu não consigo me colocar nessa situação, nesse lugar, mas é hora de pensar isso, sabe? Eu acho Vamos que esse vestir, problema vamos bem colocar. enraizado, sabe? Porque muitos da gente tem várias situações com policiais, militares na sua maioria, que a gente simplesmente prefere relevar ou então agir por conta Sim. própria, O medo- por medo e também a certeza da incompetência do sistema policial. Sim, Sim. mas Sem contar procure, que quando procure a a gente precisa- delegacia especializada, quando não tiver a DECRIM, a delegacia da mulher, porque é para ser. Se não for também, aí, Ministério Público E e processo. advogado e defensor E público. processo. É isso que a gente quer saber, Entendeu? doutor. A gente quer saber como E é que bota esse povo no processo. pau. Né? Tem, Tipo, gente, às vezes aconteceu uma situação comigo recente que eu precisei na delegacia e o agente foi bem rude e ele tava me induzindo ao desacato. Então, assim, como eu já sou uma pessoa extremamente Engraçado, estourada, ele já tava, coisa, né? tipo, ele tava fazendo perguntas, me impondo em situações que me induzisse ao cometer um desacato que ele já iria ficar preso na hora. Filho. E Não se posso você perder grita, meu você é um reprimário. maluco, né? Você A vai. travesti louca gritando. você vai, Processa, não posso. Pietro, porque É sobre às vezes isso. a gente fica... demora a tomar uma decisão, mas às vezes é isso no mesmo. caso do restaurante, foi assim, a forma de imediata que eu achei de resolver dos dois foi tirar os 10%. Tipo, na hora ali, porque também você não pensa ali, você quer sair dali porque você tá se sentindo mal. Hoje em dia não, hoje em dia quando eu vejo que tá propício a acontecer certas situações, pego o celularzinho, ponho pra gravar. Ah, perfeito. Não, É não isso. só isso, assim, que é difícil. Essas situações a gente fala que acontecem geralmente entre 4 paredes, né? É. Dificilmente alguém ouviu isso, Ou então além é de uma você, coisa bem porque você tá mascarada, com a assim, gente. né? A pessoa joga isso de uma forma mascarada, que parece que ela não tá sendo transfóbica ou não tá sendo racista, né?
Ela faz parecer que você que é o louco. Você que é doido. Que nem eu chamei um Uber um dia desses, do local que eu trabalho. Eu não tava trabalhando nesse dia, eu tava de folga, mas tava bebendo por lá. E aí tava com a minha namorada. Peguete, namorada, não sei. A resolver. A definir. Então, lá, Não nós importa, bens lésbicas, assim, periféricas. Aí eu chamei o Uber, ele parou, eu fui até o Uber. Eu falei assim, sou eu, Vitória, chamei o Uber. Aí ele, não, cancela, eu vou cancelar a viagem, não sei o que. Eu falei, ué, o que é? O que tá acontecendo? Eu sou a Vitória, eu chamei o Uber, tá aqui, é meu nome, minha foto. Aí ele, não vou levar não, que não sei o que. E eu olhei bem pra cara dele, fiquei acho que um minuto, pelo menos, calado, assim, tentando entender o que tava acontecendo. Eu falei, que porra é essa? Por que não quer me levar, né? Aí eu catei, tipo, velho, que era preconceito mesmo, assim, velho, transfobia. Aí, não vou levar, fecha a porta aí. Velho, a minha vontade naquela hora era pegar um tijolo, te juro. E arregaçar aquele carro, né? Aí eu bem calma. Falei bem assim, eu não vou fechar a porta. E também não vou pagar a corrida. Um beijo, você que lute. Um beijo. Mas você Bom. fez reclamação na Uber? Fiz. Pois é. Depois que eu cheguei em casa e pensei em tudo que aconteceu. Porque na hora, velho, a gente nem pensa, né? Não, na hora, faz- tipo... Não tem como. Materializa Você essa situação. Você só quer por sair de lá, né, velho? Só não quer tá passar desconfortável, mais. você, tipo, quer fazer de tudo pra você sair de lá o mais rápido possível. Vamos aproveitar esse beijo da Vitória e nos despedirmos do nosso segundo episódio dos Direitos Iguais, que contamos hoje com a participação dos nossos convidados que foram maravilhosos. Hoje tivemos 2 blocos. No primeiro bloco, Daniela Nunes e de Adorim Silva. No nosso segundo bloco, Pietro Cotrim, Vitória Medusa. Sempre nos acompanhando, Ana Clara Herval, nossa advogada. Podem procurar ela lá na ONG Amigos da Vida. Ela é fera, já conseguiu aí bons processos com essas histórias todas que nós ouvimos Olha aqui, só. hein? Pô, será trocar que dá uns pra comprar um contatinhos, enxoval da Lelé com esses processos aí? Vamos trocar uns contatos. Processo! O podcast Direitos Iguais é financiado pela Embaixada dos Países Baixos. É um projeto da ONG Amigos da Vida e nós estamos muito felizes por terminar mais um dos nossos 5 episódios. Próximo tema, adoção. Tem tudo a ver com todos vocês e nós estamos muito ansiosos também porque esse tema é maravilhoso. Gente, obrigada. Obrigada, Vitória. Obrigada. Obrigada, Pietro. Disponha. Ana, Até parceira amanhã. aqui. Até amanhã. Amanhã a gente tá aqui de novo com também mais 2 histórias maravilhosas. O tema é outro, mas não é nada muito diferente do que a gente está aqui falando de todos esses nossos 15 episódios. A gente vai sempre falar de direitos. Pode mudar a causa, pode mudar o tema, pode mudar os nossos convidados, né? Que a gente está escolhendo a dedo. Mas Nossa, pontuar eu já me sempre. acho. Pontuar sempre é o nosso lema aqui, a gente dialogar sobre o direito da pessoa humana. Toda pessoa humana tem o direito de existir. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que tudo.